Pronto, já estamos ao vivo aqui, também já estou gravando aqui. O slide tá aparecendo para vocês direitinho aí, né? Eu tô vendo aqui, para mim tá ok, não sei para vocês. Me confirmem aí se tá ok o slide. Tem alguém acordado aí, gente, para poder me confirmar aqui? Pronto, está tudo ok, né? A Cheyenne comentou aqui no. Deixa eu olhar no chat aqui ver se tem algum comentário de você aqui. Bom dia, Lara. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. O Alexander tá por aqui, a Ana, Maria Torres, o Antônio Gustavo, Lara, Beatriz, a Marecia, Virgínia, a Cheyenne e o Vitinho aqui, né? Pronto, a gente já vai dar início aqui, porque eu quero terminar 5 minutinhos antes, mais ou menos, porque eu preciso entrar na outra turma e essa questão de ficar mexendo com o Google Meet é um pouquinho complicadinha. Aí, 5 minutinhos antes, a gente encerra aqui. Então, vamos iniciar. Temos aqui 7 pessoas, é? Acho que 7 pessoas. Pouquíssima gente, né? Levando em consideração que eu deixei avisado ontem, né? Agora temos 9 pessoas simultâneas aqui, né? Que é bem pouco, tá, gente? É muito pouco. Então, é muito importante que vocês entrem em contato aí com os colegas de vocês, avisem para eles participarem, porque eu sei que vocês estão com saudade da escola, né? Quem está com saudade aí, comenta aí no chat aí que está com saudade da escola. Mas a gente precisa, infelizmente, passar por esse período, né? Então, o Vitinho já comentou ali que está com saudade da escola, né? Pois é, Vitinho, mas aí a gente tem que passar por esse período e a gente conta com a participação de vocês para que a gente não passe por ele de uma maneira que nos deixe entristecidos depois, quando a gente for olhar lá no futuro, dizer, eita, aquele ano ali eu não estudei nada. A Cheyenne comentou que está com saudade, né? Pois é, Cheyenne, todo mundo está, né? Não só da escola, né? Mas da vida normal, né? A gente parar de viver num medo constante, né? Que a gente vive ultimamente, seria o mais... Seria um sonho realmente pra gente nesse momento, né? Mas infelizmente a gente vai ter que esperar mais um pouquinho ainda. Deixa eu ver quem é que já tá por aqui. Deixa eu dar uma olhada agora no meu chat aqui, ver se tem algum comentário e a gente inicia. Tô dando conversando um pouquinho com vocês, gente, enquanto o pessoal termina de chegar. Sempre espero 5 minutinhos para ver se o pessoal que tá atrasado, né? Deixa eu ver nos comentários aqui. Só vocês dizendo que estão com saudade da escola, né? Todo mundo tá, né, gente? Com saudade da escola, com saudade de jogar um futebol, com saudade de visitar ali os avós. Já faz um ano, né, que a gente tá assim nesse tempo meio esquisito, né? Vamos dizer dessa forma. Então a saudade com certeza é o sentimento nesse momento. Mas temos que aprender, né, lidar com ele, com essa saudade que a gente tem da nossa vida comum, né? Enquanto a gente passa por isso, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí à primeira aula, né, do ano letivo de 2021, propriamente dito, porque as aulas que a gente estava tendo agora era para revisar o ano letivo de 2020, né? Então, sejam bem-vindos agora ao sétimo ano. Vocês começaram na semana passada, né? Mas já estamos começando agora uma disciplina de História. Então, espero que a gente se comunique aqui muito bem, que vocês participem bastante, usem muito o chat aí, liguem o microfone, falem, questionem, perguntem. É muito importante a participação de vocês, porque a gente já não está se vendo. Então, se vocês não participarem, vai ficar só eu falando aqui, feito um bobão. Então, é bom que vocês participem, me ajudem. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, qualquer coisinha que eu perguntar aqui, corram no chat, comentem, liguem o microfone, comentem. Não se sintam acanhados, não, tá? Então, participar nesse momento é mais importante às vezes do que até fazer alguma coisa aí do seu dia a dia, porque a gente precisa realmente dessa participação, tá bom? Temos aqui agora 12 pessoas, eu acho, se eu não tiver contado errado aqui. Então, vamos iniciar. Para quem chegou agora, tá? Seja muito bem-vindo aí. E vamos dar início aqui à nossa aulinha da nossa disciplina preferida aí, de história. Pessoal, gente, eu sempre no começo das aulas eu trago essa reta aqui, essa linha do tempo, né? Como vocês já viram ela bem aprofundada nas outras aulas, eu vou só
passar por cima dela aqui, dar uma pinceladinha rapidinho e a gente parte para frente, certo? Vamos lá. Pessoal, nós temos, né, a história definida em determinados períodos, né? Como eu falei na última aula para vocês, temos a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, temos tudo isso classificado dentro da era cristã. Quais foram os fatos, né, que caracterizaram o início e o fim de cada período? Então, ali da pré-história, a gente tem a invenção da escrita caracterizando o fim, né, desse período. A gente tem ali na Idade Antiga, que ocorreu de 4.000 até 4.000 a.C., né, até 476 depois de Cristo, a Idade Antiga, que terminou com a queda do Império Romano do Ocidente. Depois falamos também sobre a Idade Média, que ficou conhecida como Idade das Trevas. Depois vocês coloquem no chat aí por que ficou conhecida assim, se alguém lembrar. E acabou a Idade Média, né, com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, né? E posterior a isso temos a Idade Moderna, que na aula passada algumas pessoas até disseram, né, que a gente estava vivendo na Idade Moderna e tal, mas não, nós estamos vivendo na Idade Contemporânea. E o que marca o início da Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Certo? Lembraram? Deu para lembrar direitinho aí? Coloque no chat aí se deu para lembrar, se tem dúvida em algum ponto, se quer que eu dê mais uma explicada em algum determinado período, tudo ok, vamos adiante, como é que é? Participe aí, gente. Deu para lembrar? O Antônio Gustavo comentou. Vitinho também, né? A Marecia. Marecia, né? Que se pronuncia teu nome. Se eu estiver pronunciando errado é porque não tem nenhum acento. Né? Marécia, né? Ah. Mas tem acento, tem? Porque aqui não dá pra ver. Ah, é porque não dá pra ver aqui. Marécia, né? Pronto, agora já sei. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário no chat. A Alicia comentou também que tá tudo bem. A Islana deu pra entender tudo, lembrar tudo direitinho, deu pra entender. Pronto. Gostei da participação de vocês, viu, gente? Agora vamos adiante. Pessoal, na última aula a gente teve, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente falou um pouco sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou um pouquinho disso, né? Falamos de maneira bem introdutória. E aqui realmente a gente vai falar um pouco mais aprofundado. Vocês já estão com o livro já? Me respondem, porque tem algumas turmas que não estão. Não sei se a de vocês está. Já tá, né? Pois daqui a pouco, deixa eu ver se meu livro tá fácil aqui. Deixa eu ver, não sei o que eu joguei ele da última vez. Porque aqui tá uma bagunça que esses dias eu tô fazendo uns planejamentos aqui, eu tô perdidaço. Aí meu celular não achou o que fazer, formatou e perdi um monte de coisa, aí que eu fiquei perdido mesmo. Na hora que terminar aqui, gente, eu vou colocar lá no grupo as páginas que você vai ter que dar uma lidinha depois, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Vocês já estão com todos os livros, né? Eu acho que é o 9º ano que não está com os livros, se eu não me engano. Aguardem só um instantinho, eu vou só pegar aqui meu livro para dizer as páginas para vocês. Segurem aí a emoção um instantinho. Ó, quando acabar a aula, ou em outro horário, você vai pegar seu livrinho e vai lá na página. Deixa eu ver aqui, só um instante. Vocês vão lá na página. Página 10, viu? Vocês vão fazer a leitura da página 10 até a página. Até a página 13, viu? Página 10 até a página 13. Copie aí no chat e tire um print para não esquecer. Página 10 até a página 13. Lá no livro tem essa mesma reta histórica, né, que eu trouxe para vocês e fala também sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Coloquem no chat aí, viu? E tirem um print da página 10 até a página 13 do livro didático de vocês, certo? Página 10 até a página 13.
Estamos entendidos, né? Estamos... Aí, pronto, já vi que vocês já comentaram aqui no chat, né? Tirem um printzinho aí para vocês não esquecer. Vamos usar a tecnologia a nosso favor nesse momento. Ou então, se você tiver com um caderninho aí, tá? Faça a sua anotaçãozinha aí. Pronto, vamos adiante aqui, pessoal. Lá vocês vão encontrar, né, a introdução, vai falar um pouquinho do que vem antes desse assunto, tá bom? Aí lá vai falar de uma forma mais devagarzinha e aqui a gente já vai direto ao ponto para não precisar ficar demorando tanto. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de História do ano de 2021. Quando começou e quando terminou a Idade Média, né? Lembrando, gente, que a Idade Média é um período muito longo. Daqui a pouco vocês vão entender por que ele ficou conhecido como Idade das Trevas. Toda essa relação que traz desse período. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas, de antemão, já vou dizer para vocês que é um período muito, muito longo. Então, entenda que esse período durou de 476 até 1453. Ou seja, praticamente 1000 anos nesse período da Idade Média. Então entenda que é um período muito grande para se classificar apenas de uma forma. Então é muito difícil estudar 1000 anos de uma vez, né? Então é melhor que a gente estude de pouquinho em pouquinho, pedacinho, pedacinho, e vá montando como se fosse ali um quebra-cabeça, né? Você não vem e monta tudo de uma vez. Você vai encaixando pecinha por pecinha. E na história é assim, a gente vai sempre encaixando uma pecinha aqui, outra pecinha ali, às vezes falta um pedacinho ali, você precisa pesquisar mais um pouquinho para poder achar ele, procurar ele mais um pouquinho, colocar ele naquele lugar e montar aquele quebra-cabeça para poder realmente entender aquela imagem que você estava construindo. Então, o período da Idade Média é um período muito longo. Ele durou cerca de 1000 anos praticamente, né? Então, os historiadores dividiram esse período em duas grandes partes. Eu não sei se eu vou conseguir riscar aqui, gente. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui, porque ficava melhor de eu explicar para vocês. Deixa eu ver aqui. É porque quando está transmitindo ao vivo, o computador fica péssimo. Pressione, não sei o que, para salvar. Não, eu não vou nem tentar mexer aqui, porque vai acabar travando aqui e vai ser pior. Então, pronto, de maneira geral, os historiadores dividem o período da Idade Média em dois grandes blocos, né? Que a gente pode chamar de Alta Idade Média e de Baixa Idade Média. Por quê? Divide ali mais ou menos o período no meio para a gente estudar por partes, né? Não precisar estudar todo de uma vez, certo? Durante a Alta Idade Média, a Europa passava por diversas transformações que foram ali, né, decorrentes da degradação do Império Romano. Vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco que o Império Romano, quando acabou, né, começou-se ali, sucumbiu a Idade Média para começar a Idade Moderna. E também o feudalismo estava ali em formação na Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, né? A Baixa Idade Média foi o período do auge, né, do feudalismo, ou seja, o feudalismo conseguiu sua maior força. Professor, eu não sei o que é feudalismo. Daqui a pouco você vai saber. Se você sabe o que é feudalismo, coloca no chat aí para a gente conversar um pouquinho. A Europa começou a sofrer transformações oriundas do renascimento urbano e comercial. As pessoas começaram a sair das terras e migrar, né, ali para os grandes centros, para grandes cidades. Alguns anos atrás, se você perguntar para sua mãe ou para seu pai, por exemplo, a gente também passava mais ou menos por um negócio parecido aqui na nossa região, que era esse êxodo rural. Muitas pessoas, né? Pode perguntar depois para seu pai, para sua mãe, que ele vai lhe confirmar isso. Saíam daqui, né, para procurar oportunidade em cidades grandes como São Paulo. Muita gente ia para lá cortar cana, fazer trabalhos braçais. Hoje em dia não, né? Já é bem menos, mas ainda tem. Só que naquele período a gente passava por uma migração muito grande. E o povo na Idade Média também passou por isso, né? As pessoas queriam sair do campo porque não estavam mais dando tanto retorno. Mas para fazer isso foi um processo um pouco lento, um pouco complicado ali, cheio de coisinhas que aconteceram que a gente vai já entender. Como mencionado, a Idade Média é assim chamada por ser dentro de uma periodização estipulada pelos historiadores que determina os anos de 476
e 1453, né, começa a periodização, o que estipula o início da Idade Média com a destituição de Rômulo Augusto do trono romano, em 476. E estipula com o seu fim, né, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos. Certo? Alguém sabe, gente, o que é feudalismo? Quer colocar no chat aí pra gente conversar? Deixa eu até voltar aqui, porque senão vocês vão ver a resposta. Já ouviram falar sobre feudalismo? Conhecem? Professor, já ouvi em outro momento, em outra aula. Enquanto vocês comentam aí, gente, eu vou só explicar porque eu ainda estou sem câmera, porque eu estou entrando aqui numa nova modalidade, que é um online junto com a gravação, né, para colocar no YouTube para quem não está podendo assistir, e ainda não consegui fazer a inserção, né, da imagem. Mas eu acredito que na próxima aula eu já vou estar aí na imagem para vocês poderem me ver. Eu sei que é chato você estar vendo assim, só ouvindo e tudo mais, mas na próxima a gente vai estar resolvendo isso. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Vitinho comentou, feudalismo é um tipo de sistema econômico. Boa, Vitinho. Daqui a pouco a gente vai ver. Marésia comentou, nunca ouvi falar. Pronto, daqui a pouco você vai saber também. Camille também, que nunca ouviu falar. O Vitinho comentou que já ouviu falar. O Alexander já ouviu falar, mas não sei bem o que significa. E a Islana disse que nunca ouviu falar. Pronto. Quem não ouviu falar vai saber o que é agora. E quem já sabe o que é, vai aprender mais ainda aqui. Certo? Feudalismo. O que é esse feudalismo? Olhem só, feudalismo é o termo que usamos para toda organização social, política, cultural, ideológica que existiu na Europa durante a Idade Média. Mais uma vez, feudalismo é o termo que usamos para toda organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. Então, eu vou explicar para vocês. Era bom se tivesse um quadro aqui que eu pudesse riscar para explicar para vocês direitinho, mas como eu não vou conseguir riscar nos slides, imaginem aí o que eu estou falando, tá bom? Senão eu vou ficar aqui viajando, vocês não vão entender. Imaginem o que eu estou falando. Aqui tem uma imagem, tá, gente? Essa imagem não é da época, tá? Porque na época não tinha câmera. Mas é um castelo que é do período, né? E essas casas aqui já são mais modernas, pode ver que tem até carro. Então, foquem mais só no castelo, tá? Então, esqueçam essas casas aqui e esses carros. Foquem no castelo. Imagine, né? Vamos procurar uma pessoa aqui para ser um nobre aqui nesse período, um rei. Quem é que quer ser o rei aí? Tem que ser um homem, tá, gente? Porque nesse momento não existiam muitas rainhas ainda. Existia, tá? Só que quando casava-se com o rei. Não era aquela que tinha todo o poder. Existia, mas era raro, muito difícil. Então vamos procurar um rapaz aí para ser o nosso rei aí. Quem se voluntariza aí? Coloque o nome no chat aí. Bote aí eu, que eu já vou saber que é vocês. Só para usar de exemplo aqui, tá, gente? Ninguém quer ser um rei. Caramba, quem quer ser o escravo aqui do rei? Coloca aí no chat aí. Parece que vocês não querem ser rei, então vocês querem ser o escravo. Vamos ver aqui no chat, não tem nada ainda. Tô esperando, gente. Vamos lá. Eu quero ser a escrava, meu Deus, Camille. Só pode ser brincadeira da Camille. Pronto, eu vou pegar aqui o Alexander. O Alexander tem um nome aqui mais sofisticado, vamos dizer que era o Rei Alexander. Rei Alexander III. Imagine o seguinte, Rei Alexander III acabou de herdar muita e muita terra do pai dele. O pai dele ali, infelizmente, faleceu e ele acabou de herdar um monte de terra do pai dele. Aí Alexander pensa o seguinte, caramba, como é que eu vou governar esse tanto de terra aqui se eu não sei nem governar aqui o meu dia? Eu não sei nem fazer, eu não sei nem o que foi que eu comi de manhã aqui, como é que eu vou governar aqui tudo? Então, Alexander pensa o seguinte, não, eu vou procurar alguém que tem pouco dinheiro e vou dar um pouquinho de terra ali para ele e ele me ajuda. Então, Alexander fez isso. Começou a procurar pessoas e transformá-los em seus vassalos. Ou seja, aquela pessoa tinha o direito de viver na terra. Na contramão disso, Alexander era obrigado a proteger militarmente aquela pessoa
e a pessoa era obrigada a dar muitas coisas ali para Alexander, então pagar tributos, dar grande parte ali da sua produção. Então era relação de troca que só o Alexander que se dava mais bem assim, né? O vassalo dele ali não se dava tão bem, né? Então a gente vê essa relação. O Alexander tinha um monte de terra, não conseguia dominar direito, então ele começou a distribuir ali para as pessoas do seu feudo. Então tudo isso era chamado de feudo. Por isso a gente conhece hoje como feudalismo, porque foi essa distribuição, né? E essa organização social, né? Porque o Alexander era o rei e as outras pessoas estavam todas abaixo dele. Ele era o todo poderoso naquele momento. Então, entendam essa relação de suzerano e vassalagem que veio desse período. Alexander tinha lá um monte de terra e distribuiu para algumas pessoas para ficar mais fácil de administrar, para produzir mais. Só que aí o Alexander tinha muita responsabilidade, porque ele tinha a obrigação de defender aquele povo. Então, se a pessoa, deixa eu ver quem foi que comentou aqui. Se a Camille ganhou uma parte de terra do Alexander e a Camila arrumou briga com alguém, o Alexander tinha por obrigação mandar um exército para defender ela. Mas, quando passasse tudo, a colheita e tudo mais, que ela plantasse, ela tinha a obrigação de plantar, de trabalhar na terra. Quando ela tirasse ali, por exemplo, se ela conseguiu 1.000 sacos de milho, só um exemplo, tá, gente? 980 é do Alexander. Ela ficava ali com 20. E ela se virasse para viver com aquilo. Porque era tanto imposto, tanta cobrança, que ela não ficava com quase nada. Hoje, né, nós também pagamos muito imposto, pagamos muitas taxas aí em cima de tudo. E ficamos aí bem prejudicados, né, com algumas coisas com relação a políticas públicas e tudo mais. Mas isso é assunto para outra aula. Então a relação de feudalismo, mais uma vez, é toda a organização social, política, cultural e ideológica. Certo? Deu para ouvir direitinho? Entenderam a explicação? Podemos seguir? Como é que é? Entenderam aí? Vamos lá, gente. Participem aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Vai que tá até no mudo aí. Vocês não estão ouvindo nada. Eu estou falando sozinho. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, vocês comentam no chat aí se deu para entender. Pronto, já tomei minha água aqui. Agora eu vou olhar o chat. Entendi. Pronto. Então, me senti até importante agora, professor, com o seu exemplo. É o rei Alexander III. Pois, vamos lá, né, gente? No aspecto econômico, aqui, gente, nós temos outras definições, né, relacionadas ao feudalismo também, tá bom? E a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. No aspecto econômico, podemos dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola e na exploração servil dos camponeses. O que foi que eu falei para vocês agora, que o rei Alexander III, né, chamava as pessoas para morar na terra dele, mas que em troca essas pessoas trabalhavam igual um condenado para não ficar com nada. Mas tinham ali onde morar. Com o fim do Império Romano, a Europa Ocidental ruralizou-se. As pessoas empobrecidas passaram a estabelecer nas cercanias de grandes propriedades rurais, à procura de comida e proteção. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Dessa situação criou-se uma relação de dependência entre o senhor feudal, né, que era ali considerado como um rei, e o camponês, que era ali considerado como seu vassalo. O senhor feudal, dono das terras, nesse momento, gente, da nossa história, quem tinha terra tinha tudo. Quem tinha terra tinha poder. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de falar com o vô de vocês, vocês perguntam, vovô, naquela época que o senhor era mais jovem, quem tinha dinheiro? Era quem tinha terra, quem tinha propriedade? Ou era o quê? Quem era que tinha dinheiro realmente naquele período? E ele vai dizer, né, que os grandes... Não, ele não viveu na Idade Média, tá, gente? É só um exemplo. O vô de vocês já é do nosso período contemporâneo. Mas, como a gente vive aqui numa região que não é tão desenvolvida, a gente ainda viu os traços, assim, desse período. Não é um sistema feudal, tá? Mas vivia-se, assim, no ideia de que quem tinha terra
tinha poder. E nesse período da Idade Média, realmente era essa relação. Quem tinha terra tinha tudo. Por quê? Não existia praticamente uma relação de ter dinheiro, de vender as coisas, de comprar as coisas. Então, quem poderia já tinha um sistema de troca e tudo mais, mas o sistema capitalista não era inserido na sociedade. Então, a gente tinha, naquele período, um sistema muito mais voltado para a agricultura e para sobreviver. Então, as pessoas não viviam de luxo, elas queriam apenas sobreviver e deixavam os luxos para os nobres, né, para o senhor feudal, ali para a família dele e tudo mais. Então, ó, olha só, o dono da terra permitia que o camponês ficasse nela, como o exemplo que eu dei agora há pouco, desde que esse cultivasse e entregasse parte do que tinha produzido àquele. O camponês era sujeito a uma série de tributos a serem pagos aos senhores feudais, tais como corvéia, talha e a banalidade. Hoje, né, nós ainda pagamos muitos impostos, IPVU, IPVA, IPC, não sei o quê. Tem tanta sigla aí de imposto que você nem imagina. O senhor feudal, por sua vez, tinha a obrigação de proteger aqueles instalados em sua propriedade. Foi o que eu falei agora há pouco sobre o Alexander III, né? Ele tinha o direito de pegar parte da produção daquelas pessoas, porém tinha também a obrigação de protegê-las. Então, o Alexander era responsável militarmente por aquelas pessoas. Certo? Vamos adiante. Aqui, pessoal, para você que é religioso, que frequenta muito a igreja, eu sempre dou esse aviso nesse período da aula. Esqueça um pouquinho aí suas crenças, porque nós vamos falar da igreja na Idade Média. Lembrando que a igreja católica que você conhece hoje já não é mais a que ela foi em algum dia, tá? Então, a igreja católica na Idade Média foi uma grande poderosa e, infelizmente, deixou esse poder subir a cabeça e fez muita coisa errada. Então, desliga-te um pouco aí da tua religião, da tua crença e se aprofunda aqui nesse conteúdo comigo. Gente, quando se falar em Idade Média, tenha na sua cabeça duas coisas: feudalismo e Igreja Católica. Foram os dois sistemas mais fortes e que perduraram por mais tempo, que existem até hoje, né, a Igreja Católica, o cristianismo, né, em si, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Então a gente vê aqui, ó, a Igreja Católica era dona, né, de grande influência, uma vez que seu poder chegava a atingir decisões do poder secular, mesmo que aquelas decisões, imagina assim, o presidente vai ter que tomar uma decisão, aí, por exemplo, ó, vai ser obrigado todo mundo que tem 18 anos tomar vacina hoje, só hoje, dia 30 de não sei que mês. Então ele ia lá, perguntava para a igreja, o que é que você acha? Tá certo essas pessoas tomarem a vacina nesse dia? E a igreja dizia, sim, eu concordo, tal, não concordo. Então o rei também tinha ali uma certa relação, né, muito forte com a igreja. Então a gente fala de feudalismo, a gente fala de Idade Média, de feudalismo e igreja. A igreja também elaborava uma construção ideológica, que eu vou já explicar para você o que justificava todas as desigualdades do mundo feudal. Na visão estipulada por ela e abraçada pela nobreza, olha só, os nobres que estavam no poder, né, que estavam se dando bem, abraçavam essa ideia da igreja. Os servos cumpriam seu papel por uma designação divina. Gente, olha só que judiação. Se você nasceu naquele período, né? Imagine aí que você nasceu naquele período. Hoje você nasceu um camponês, né? Você não tem condições muito boas, você é meio pobre, vamos classificar dessa maneira. A igreja dizia o seguinte, olha, se o Senhor fez-te pobre, ficará pobre. Não existia uma ascensão social. O que é essa ascensão social? Se você nasceu pobre, você tem o direito de trabalhar, conseguir as coisas e não morrer na pobreza. Hoje em dia você pode, mas naquele período não. Você nasceu camponês, morre camponês. Nasceu nobre, morre nobre. E a nobreza abraçava essa ideia porque
eles estavam se dando muito bem. Eles estavam ali na vida boa, na vida mansa, os filhos dele iam ser ricos, os netos iam ser ricos. Então, para eles era muito cômodo continuar com essa construção ideológica que a igreja construiu e colocou na cabeça das pessoas. Então, hoje, né, essa ideologia foi destruída, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que começaram sendo bem pobrezinhas e terminaram sua vida como grandes pessoas de muito sucesso, não é? Temos muitos exemplos aí no nosso dia a dia. Mas, naquele período, não existia essa ascensão social. Dito isso, a gente fala um pouco sobre sociedade estamental. Alguém sabe o que é que significa sociedade estamental? Coloquei no chat aí, não sei, sei, não sei, talvez eu saiba, já ouvi falar. Sociedade estamental. Coloquei no chat aí, se alguém souber o que é. Se não souber, gente, não tenha vergonha de dizer. Não é feio não saber não, tá? Podem colocar aí que a gente vai aprender junto. Pronto, tô vendo os comentários aqui que vocês estão dizendo que, como é Alexander III, mais ou menos. Nós vamos chegar junto a essa resposta aqui agora. Prestem atenção. Sociedade estamental. Sociedade estamental. A sociedade estamental é dividida em classes com funções bem definidas, na qual a ascensão social era bastante difícil. Ou seja, nasceu pobre, morre pobre. Eu costumo dizer, sociedade estamental. Como está, fica. Nasceu pobre, nasceu nobre, morre nobre. Então, sociedade estamental. Como está, fica. Dizer que a sociedade, se você nasceu de um jeito, você deve ficar daquele jeito ali. Porque um estamento, ele não tem essa movimentação. Se você começou ali como um plebeu, você vai morrer como um plebeu. Entenderam? Sociedade estamental, como está, fica. E dentro dessa sociedade existiam três grandes grupos: nobreza, clero e camponeses. Nobreza, classe privilegiada, detentora de terras, que tinha como função, dentro da ideologia medieval, proteger a sociedade. Clero, membros da Igreja Católica que cumpriam funções religiosas, também era classe privilegiada, uma vez que a Igreja detentia riqueza, poder e terras. Camponeses, eram os coitadinhos. Grupo empobrecido que sustentava a sociedade feudal por meio do trabalho e dos altos impostos que pagava. Como sempre, os pobres se dando mal, coitados. Dentro desse período, gente, nós falamos também, como eu já disse para vocês anteriormente, que a religião na Igreja Católica era muito forte, mas ela começou a declinar, ela começou a enfraquecer. Então, de poucos em poucos, a igreja começou a fazer coisas tão erradas que as pessoas pararam e disseram, cara, isso não pode estar certo. Então, imagine o seguinte, você, o Vitor aqui, né, o Vitinho, eu vou usar o Vitor de exemplo. O Vitor chegou lá, tá na sua casa e tal. O Vitor já era casado, tá? Imagino que o Vitor já era casado. E o Vitor botou ali um chifre na esposa dele. O Vitor não tinha o que fazer, um mau caráter, foi lá e botou o chifre na esposa dele. Vitor se arrependeu e foi até a igreja. Disse, bispo, me desculpa, eu traí aqui minha esposa, eu cometi aqui o adultério, não queria ter feito isso, o que é que eu posso fazer para me redimir? O bispo diria então, olha Vitor, seu pecado foi muito grande, você vai ter que rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e comprar esse pedaço da cruz aqui que Jesus Cristo foi crucificado. Então, você terá a sua salvação. Esse período foi conhecido como venda de indulgências. E o que eram essas indulgências? O que eram, né, essas indulgências? Era coisas que eram relacionadas a divindades, como por exemplo pedaços da cruz,
lugares no paraíso. Olha só que loucura. A igreja começou a vender lugares no céu, gente. Você poderia comprar o seu lugar no céu. Você poderia ser o maior canalha, igual o Vitor aí que botou o chifre na esposa dele. Mas se ele comprasse um pedacinho do céu, ele estaria garantido ali para o resto da vida. E isso ficou conhecido como venda de indulgências, não esqueçam. Martinho Lutero foi um grande crítico dessas vendas, porque as pessoas começaram a parar para pensar, né? Dizer, caramba, eu não sou trouxa de acreditar que isso tudo é realidade. Então, houve uma grande reforma, conhecida como Reforma Protestante. Depois a gente vai falar mais a fundo sobre ela. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Deixa eu ver, eu abri o chat, foi abrir o e-mail aqui, nada a ver. Pronto, abri aqui. Marecia comentou que tem um pastor que vende, ou vendia. Infelizmente, Marécia, eita, não aprendi a pronunciar teu nome ainda, perdão. Essa é uma prática bem comum, né, nas igrejas mais assim, eu evito até falar porque tem muita gente que se ofende, né? Mas é uma prática comum, infelizmente, em algumas igrejas. Vitinho, não fiz nada não, galera. O Vitor ainda não é casado, tá, gente? É só um exemplo. Dono de alguma rede de TV. Ele não é dono, não. Professor, de lá pra cá mudou muita coisa. Mudou, Vitinho. Mas infelizmente ainda tem algumas coisinhas erradas. Alguém queria falar, eu vi que alguém ligou o microfone. Não? Foi impressão minha então? Deixa eu ver aqui. Não, né? Não tem ninguém com o microfone ligado, não. Deixa eu ver. Tem não. Pronto. Pessoal, entenderam o quanto, né, é difícil falar de religião, porque as pessoas... a religião em si, né, passou... ela disse que ligou sem querer o microfone. A religião em si passou por diversas mudanças, né? A Igreja Católica hoje não vende mais indulgências, né? Ninguém vai comprar um pedaço do céu, vai comprar o perdão por uma traição na igreja. Não. Esse perdão, talvez você tenha que conseguir com você mesmo, né? Então, se o Vitinho hoje, o Vitor aí trair a esposa dele, o perdão quem vai ter que dar para ele é ele próprio, né? Porque a gente tem que ter uma aprovação pessoal, né? Então, as pessoas começaram a criticar. Então, Martinho Lutero foi um dos primeiros, né? Ele escreveu as 95 teses que falavam ali, né? Criticavam todo o sistema feudal, mas muito fortemente a igreja, porque ela estava manipulando toda a sociedade. Toda a sociedade. Então, a meio de muitas transformações sociais pelas quais a sociedade vinha passando, acabou favorecendo ali, né, a fragmentação dos cristãos. Então imagine que tinha 100 pessoas que acreditavam cegamente na igreja. E dessas 100 pessoas, 30 pararam de acreditar, 20 abandonaram a religião, 10 ficaram ali meio na dúvida. Então, desses 100, talvez sobre 10, 15 pessoas ainda. Então, a igreja começou a fragmentar os seus fiéis, né? Os fiéis começaram a se fragmentar e, consequentemente, houve, né, o fim da hegemonia da igreja. Então, a igreja vai passar aliás, vai deixar de ser a toda poderosa, mas entendam, a igreja que você frequenta hoje, talvez se você frequente, não é a mesma desse período, tá? Então, não se sinta culpado em estar participando de nada, de nenhum um ato religioso, não. A gente está falando aqui de 1000 anos atrás. Infelizmente, né, algumas coisas, práticas dessas aqui meio erradas ainda estão ocorrendo. Um dia desse eu vi na televisão um pastor vendendo uma semente que diz que se você comesse aquela semente, você não ia ser atingido pelo coronavírus. E a gente sabe que isso não é verdade. Você pode comer 1 milhão de sementes. Se você andar sem máscara em meio de aglomeração, você vai pegar Covid e não tem outra explicação. Mas algumas pessoas ficam cegas, né, acreditando numa ideologia que muitas vezes é falha, né, é errada. Nem sequer existe nada que as pessoas leem na Bíblia que comprove que aquilo existe. Então, as pessoas se aproveitam
da fé, do nome da igreja, para vender, para lucrar em cima daquilo. Então não é a religião que é errada, são as pessoas que fazem a religião. Então são as pessoas que usam a religião como ferramenta para dar golpe em alguém, fazer com que você compre aqui compra aqui essa, eu já vi uma pessoa vendendo uma camisa, compra aqui essa blusa que veio direto de Israel, que você não sei o que, é de uma linha especial, R$ 1.000 na camisa. E uma mulher já de idade, né, como a gente sabe que não tem mais aquela, assim, sabe, ficou mais bestinha, né, com o passar do tempo, comprou ali uma blusa de R$ 1.000, aqui em Valença, tá? Então a gente sabe que isso não é correto. Porém, as pessoas vão por livre e espontânea vontade e a gente não tem nada a dizer por isso, né? Cada um acredita naquilo que acha conveniente, né? Então, pessoal, a gente já vai dar como concluída aqui, tá? Porque eu preciso de um tempinho para organizar aqui para outra turma e já chegamos aqui na parte que eu queria. Lembrem, né, que na próxima aula a gente parte a partir daqui, desse slide que fala sobre religião. E não esqueçam de ler a página, deixa eu lembrar aqui, página 10, 11, 12 e 13, viu? Não esqueçam. Diga lá, Alexander terceiro. Eu vi que o Alexandre tinha ligado. Oi. Não, eu vi que tu tinha ligado aqui e pensei que tu queria falar alguma coisa, mas no caso deve ter sido sem querer, então, né? Pessoal, pois muito obrigado aí pela participação de vocês. Para você que chegou aí no finalzinho da aula, essa aula vai estar disponível depois, mais tarde, né? Eu não sei que hora eu vou conseguir colocar, mas hoje à tarde vai estar disponível lá no YouTube para que você possa estar visualizando, estar revendo o que a gente falou hoje. Então, o Antônio Gustavo saiu, apareceu para mim aqui a mensagem. Eu acho que ele tinha acabado de entrar, o Antônio Gustavo. Então, para você que perdeu alguma parte da aula, depois vai estar no YouTube disponível lá para que você possa ver, tá bom? Então, pessoal, vou pedir. Oi. É no canal que eu sempre posto, tá? É no meu nome mesmo lá. Depois eu vou mandar o link lá no grupo pra vocês, não se preocupem não, tá bom? Eu vou mandar o link pra vocês entrarem. Pra vocês que participaram, vocês vão entrar e só colocar o nome de vocês e sair. Aí quem não assistiu vai ter que assistir, tá bom? Pessoal, pois sem querer expulsar vocês, eu vou pedir que vocês se retirem, porque eu vou usar esse link aqui pra outra turma, tá bom? Então, vocês façam o favor de sair, mas não tô expulsando, tá bom, Arthur? Valeu, galera. Tchauzinho, até a próxima, valeu. Tchauzinho, galera. Tchau, 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 valeu. Essa galera é show. Deixa eu ver aqui, acho que a maioria já saiu, né? Pronto, saiu todo mundo.